Muito bom estar aqui hoje à noite e podermos juntos adorar ao Senhor. E a partir de agora meditarmos na palavra de Deus. E esperamos que o Senhor realmente venha abençoar, não é? Até o término deste culto, como tem abençoado aqui. Um excelente testemunho, belos hinos e cânticos, não é? Esse Não Tardará que cantamos, que bênção, né? E que revigoramento que vem para o nosso coração. E Deus seja louvado pela vida de cada um que está nos ouvindo a partir deste momento, os irmãos aqui no templo e aqueles que nos acompanham pelo Facebook neste momento, durante a mensagem. Que o Senhor abençoe o coração de todos nós, então, nesta hora. Apocalipse, capítulo de número 3, versos... vamos ler os versos de 7 a 13, partindo do verso 7. E hoje à noite vamos falar sobre incentivos de Jesus a uma igreja fiel ou uma vida cristã fiel. Hoje de manhã nós pregamos sobre avivamento. Aviva-nos, Senhor. Não é? Esse é o desejo do nosso coração, e falamos na vida do rei Josias. E hoje à noite, então, vamos ver por que vale a pena o avivamento. Por que vale a pena uma vida fiel, não é? E será que nós temos incentivos de Deus a viver assim? A uma vida consagrada, a uma vida fiel? Então esse texto vai nos mostrar nesta noite. Acompanhe a leitura a partir do verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, e aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo todo, para provar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Convido você a orar neste momento. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos ter a liberdade de proclamar a tua palavra. Obrigado por cada alma que o Senhor trouxe no templo, e por cada um que vai nos ouvir através do Facebook também, Pai. Que o teu Espírito tenha liberdade, e nós cremos no poder do teu Espírito, cremos no poder do teu Espírito, cremos no poder iluminador, convencedor do teu Espírito, no poder de despertar os corações. Cremos que o Senhor é o Deus que age soberana e milagrosamente nas vidas. Haja, Senhor, aqui neste lugar. Haja em qualquer das vidas, Senhor Deus, que o Senhor vai ser ouvido hoje através da tua palavra. Abençoe. O Senhor não nos trouxe aqui por acaso. O Senhor não está permitindo que nós ouçamos a tua palavra simplesmente por ouvir, mas o Senhor realmente quer falar. O Senhor quer trabalhar a nossa vida. Então abençoe. É o que nós rogamos, Pai. Peço também que o Senhor me ajude, me dando, ó Deus, dependência do Senhor, que nenhuma palavra que saia da minha boca saia sem ser dirigida pelo teu Espírito, Pai, e que o Senhor realmente seja glorificado, e que o Senhor, ó Deus, vá dando continuidade à obra que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Nós pedimos a tua bênção, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Incentivos de Jesus a uma igreja fiel. Barack Obama, que foi presidente dos Estados Unidos, conta em sua biografia, né, ele tem uma biografia, ele conta lá então a importância do incentivo. Não é? Antes do culto, hoje à noite, a irmã Niva estava me mostrando alegremente
uma sobrinha dela, que há não muito tempo perdeu o marido, e nós até tentamos fazer uma visita que não conseguimos, mas ela não desistiu e ficou enviando mensagens, o coraçãozinho um pouco duro, não é? Mas qual não foi sua alegria recentemente de saber que ela está frequentando um grupo, não é? Aliás, até recebeu um grupo de oração lá na sua casa, de pessoas que estão pregando a ela a palavra de Deus. Mas eu falei, tá vendo, irmã? Foi bom a senhora incentivar, porque o incentivo é muito importante, meus irmãos. E o Barack Obama fala disso no seu livro. Você sabe que ele foi criado pela avó, né? E quando ele tinha 10 anos de idade, chegando um dia da escola, ele chamou a avó para uma conversa séria. Ele disse assim: vó, eu tenho uma coisa para te dizer, muito importante. E a avó ficou toda preocupada, achando que era algum problema grave. E ela disse: então fale, não é? Fale, meu neto. Ele disse assim: vó, eu serei presidente dos Estados Unidos. Imagine se a avó dele, naquele momento, dissesse assim: menino, você fumou alguma coisa? Você cheirou alguma coisa? Você bebeu? Como é que você vai ser presidente dos Estados Unidos, rapaz? Você é negro, nasceu no Havaí e tem nome muçulmano. Você está louco, moleque? Como é que você vai ser presidente dos Estados Unidos? Você está doido? Você é afrodescendente, nasceu no Havaí e se chama Barack Hussein Obama. Já pensou se ela dissesse isso para ele? Matava o sonho dele aos 10 anos de idade. Mas olha o que ela falou para ele. Ela ouviu o que ele disse e olhou bem nos olhos dele, e então proferiu suas palavras: Barack, vai que você consegue, vai em frente que você vai conseguir. Você sabe que ele foi mesmo. E em 2009 foi eleito, não é? E por 2 mandatos seguidos, né? Ou seja, até o início agora de 2017, ele foi presidente dos Estados Unidos. Então ele fala sobre a importância do incentivo que a sua avó lhe deu. Claro, irmãos, ela o liderou para isso. Ela incentivou, não é? E continuou estimulando. Como é que ela fez isso? Estimulou ele a estudar, a se dedicar, a trabalhar. E ele estudou e entrou na universidade, uma das mais famosas do mundo, a Harvard. Fez direito, mas não fez direito por fazer, fez direito. Foi o melhor aluno, dirigiu a revista da universidade, não é? E foi progredindo, até que chegou lá. E ele tornou então as palavras de sua avó o seu lema de vida: vai que você consegue, vai que você pode, vai em frente. E ele foi. Temos que ir, irmãos, não é? Tem que lutar, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que correr atrás. Foi o que ele fez, e nós também temos. Não podemos ficar esperando. Temos que ir incentivados, temos que ir avançar. Poderia alguém dizer assim: ah, mas ele teve sorte. Então eu quero te lembrar de uma frase latina das mais conhecidas, que diz assim: a sorte segue a coragem, a dedicação e ao trabalho. Não se dedique, não tenha coragem e não trabalhe para você ver se você tem sorte. Fique de braços cruzados para ver se a sorte vem. Barack Obama teve coragem, não é, que veio por meio do incentivo, e por isso chegou onde chegou. O incentivo é muito importante. E eu quero dizer para você hoje à noite que Deus é incentivador. Nosso Deus é incentivador, é motivador, é animador. E é justamente isso que significa incentivar: animar, encorajar, estimular, incitar, desafiar, impulsionar. Se não, vejamos. Ele disse assim para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, se tu uma bênção, eu serei contigo. Abraão, sai e vai. Eu vou ser contigo. Eu vou fazer de você uma grande nação. Ele disse a Josué: Josué, meu servo Moisés é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo,
e entra a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar em que você pisar a planta do seu pé, eu tenho dado a vocês, como disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, não é? Para o poente do sol será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Esforça-te, tenha ânimo, porque tu farás este povo entrar na terra que lhe jurei dar aos seus pais. Nosso Deus é incentivador, irmãos. Ele nos anima a fazer a sua obra. Jesus disse em Mateus 28, do 18 ao 20. E chegando-lhes, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, nosso Deus é um Deus incentivador. Claro, são ordens, mas recheadas de incentivo. Não é? Recheadas de incentivo. Nosso Deus é incentivador. Nosso Deus é o Deus que nos incentiva, meus irmãos. E quando nós olhamos para essa carta, escrita à igreja de Filadélfia, não é? Ou que estava em Filadélfia, nós vemos esse incentivo. Você sabe que as cartas às 7 igrejas do Apocalipse foram escritas num período de perseguição. Muitos cristãos estavam morrendo, muitos não tinham mais casa, não tinham mais residência fixa, não é? E eles estavam naquelas regiões, então as cartas são escritas. Hoje no Brasil nós não passamos por uma perseguição ferrenha, não é, declarada, mas uma perseguição assim sorrateira. Passamos. Cada dia, quando você está na escola, no trabalho, no trânsito, às vezes dentro da sua família, enfrentamos lutas, como elas enfrentaram, como a Filadélfia enfrentou, e ela recebeu ânimo do Senhor. Sabe, a igreja de Esmirna e Filadélfia são as duas únicas, dentre as 7 neste livro, que não foram repreendidas pelo Senhor. Pelo contrário, Ele as incentivou a continuarem, a progredirem, a permanecerem fiéis. Creio que será de grande valor então, meus irmãos, meditar nesses incentivos de Jesus a uma igreja fiel, hoje à noite, para que nós sejamos pessoas, crentes, homens e mulheres, igreja fiel ao Senhor, até o dia que, sem tardar, Ele virá nos buscar. Então precisamos desses incentivos, e precisamos lembrar disso, e precisamos viver assim. Primeiro incentivo, você que gosta de anotar, anote aí. Está lá no versículo 8, ele diz assim: eu sei tuas obras. Quantas vezes nós nos sentimos abandonados, porque parece que ninguém vê nosso trabalho? Né, irmã? Você lava, passa, cozinha, cuida das crianças, leva na escola, busca na escola, faz pão, bolo, pudim, feijoada, etc. Não é? E às vezes, faz 6 meses, 1 ano, que ninguém na sua casa chega e dá um abraço e fala assim: mamãe, muito obrigado pelo cuidado que você tem com a gente. Ou que talvez o seu marido, né, não chega e dá aquele beijo gostoso, aquele abraço, diga assim: bem, olha, não existe mãos que cozinham tão bem como as suas. Mas mesmo que esse incentivo não venha dentro da sua casa, tem que continuar fazendo. E às vezes, né, irmão, a gente trabalha de sol a sol, sai de madrugada, passa aquele dia estressado, aquela perseguição, e você chega em casa no final do dia, a única coisa que o filho pede é: pai, me dá 50 aí, porque eu quero ir à noite com os amigos lá no shopping. E você suou tanto para ganhar aqueles 30, nem 50 deu naquele dia. Mas você não ganhou um abraço de gratidão. Quantas vezes, irmãos, parece que somos abandonados, ninguém
Olha para o que estamos fazendo. Quantas vezes nos sentimos como uma gota d'água no oceano, escondidos em meio à multidão? Quantas vezes nos desanimamos por pensar que nosso trabalho não faz diferença? Será que faz diferença eu pregar para uma pessoa aqui? Será que faz diferença eu ser realmente um bom funcionário? Será que faz diferença eu cumprir meu trabalho caprichosamente no meio de tantos que trabalham nessa fábrica? Então eu quero dizer para você a palavra de Jesus de incentivo. Eu sei tuas obras de Deus. Se ninguém reconhece, ninguém vê. Deus vê, meus irmãos. Exatamente isto. Jesus sabe exatamente o que você está fazendo para Ele. É por isso que Paulo diz, faça tudo para a glória de Deus. Porque se ninguém mais ver nesse mundo, Deus verá. Isso é o suficiente. Certa feita, Jesus estava no templo. E o farisaísmo estava em alta. Então as pessoas chegavam para o templo e uma das coisas que elas faziam era trazer muito dinheiro, especialmente quem tinha. E elas iam então lá no gasofilácio, que era público, e aquelas pessoas que tinham muito dinheiro iam lá e despejavam muitas moedas. Mal sabiam eles que Deus estava ali e os observava. Quando de repente uma senhorinha, pobrezinha, chega, até envergonhada. Sabe quando a pessoa vai no gasofilácio, só tem R$2. Mas é tudo que ela tem. E ela fica até com vergonha que ela vem assim com a mão fechada, não é, para ninguém ver. E ela vai lá e coloca, foi mais ou menos assim que aquela mulher fez. E ela foi lá e colocou as suas 2 moedas. Quando ela fez isso, Jesus falou para os discípulos, está vendo aquela senhorinha lá? Ela deu mais do que todo mundo. Sabe por quê? Porque todo mundo dava do que lhe sobrava. Mas ela deu tudo o que tinha. Eu fico me perguntando, será que algum dia esta viúva, essa mulher, ficou sabendo que Jesus a observava? Será que ela ficou sabendo? Eu não sei se ela ficou sabendo. Mas uma coisa eu sei. Jesus soube. E Jesus viu o que ela fez. E como Jesus a viu, Jesus vê a gente, meus irmãos. Jesus nos vê e sabe tudo sobre nós. Então eu quero te perguntar, quero te dizer, na verdade, se você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero dizer que Ele sabe disso. E você não será esquecido no arrebatamento. Se nós o amamos acima de todas as coisas mesmo, Ele sabe também. Ou se a gente diz que ama, mas lá no fundo tem algumas coisas que te amam um pouquinho a mais que Ele. Se estamos servindo por prazer reverente e amoroso a Ele, Ele sabe. Ele sabe tudo sobre nós. E por saber tudo, ninguém deixará de receber de Jesus recompensa justa pelo que tem feito, quer seja bem ou quer seja mal. O mesmo livro do Apocalipse diz, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Por que ele diz segundo a sua obra? Porque aqui ele diz, eu conheço as tuas obras. Este é o primeiro incentivo. Tudo que você fizer, faça para Deus, seja fiel a Deus, viva para Ele. Porque se ninguém mais ver, o que importa é que Ele está vendo. Ele está contemplando a sua vida. Em segundo lugar, segundo incentivo, versículos 7 e 8, que nós já lemos, não é? Especialmente o versículo 7 que diz, e o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Segundo incentivo, é Jesus quem abre as portas e fecha na sua vida. Então fique tranquilo. Vive em paz. É Ele que abre e fecha. E Ele está cuidando, Ele está indo à frente. No momento certo elas vão se fechar e no momento certo elas vão se abrir. Descanse nele, confie nele. Para uma igreja que estava sendo perseguida e que muitas vezes parecia estar num beco sem saída, este foi um grande incentivo, irmãos. Um incentivo precioso. Esta igreja fiel, é de Jesus, e Ele tem autoridade sobre ela, daquele que tem o reino de Deus em suas mãos, e esta autoridade de Jesus é descrita no versículo 7, Ele é o santo, santo em seu caráter, em suas palavras, em suas ações e propósitos, Ele é o verdadeiro, Ele é autêntico, Ele é original, não é cópia, não é um Deus feito por mãos humanas, não é um Deus manufaturado, Ele é o Deus verdadeiro, genuíno. Apocalipse 6,10 diz que quando os mártires dirigem a adoração ao Senhor no céu, o fazem ao santo e verdadeiro.
é Ele que tem a chave de Davi, é Ele que é o herdeiro do trono. E este Senhor diz: tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. O que significa isto? Diante da perseguição que o Império Romano estava impetrando sobre aquelas igrejas, sobre o cristianismo, e também das trevas que estavam pairando, esta declaração era a chave motivadora e garantia que nada impediria que a igreja avançasse, nem mesmo o poderoso Império Romano. E a igreja avançou, tanto que nós estamos aqui. Tanto que nós estamos aqui. Então eles tinham a garantia de que atuariam como igreja, por quanto tempo o Senhor desejasse. Nada e ninguém poderia fechar a porta que Jesus abriu. Talvez você esteja esperando alguma porta abrir na sua vida. E às vezes a gente pensa que ela tardou. Pastor, olha, eu estou esperando já faz 20 anos. Não abre essa porta. Abre sim. Você lembra quanto tempo a irmã Arlinda esperou a porta abrir da salvação do seu Manuel? Mais de 30 anos. Mas abriu. Não abriu? Abriu. Abriu. Você lembra quantos anos esta igreja orou para ampliar a tenda aqui? Especialmente ao lado, nessa casa ao lado que Deus nos deu, 40 anos. Mas Deus abriu, não abriu? E o mesmo Deus que fez, continua fazendo e continuará fazendo. Então Ele te incentiva e me incentiva. A porta que eu abro, ninguém fecha. Vá em frente, confie nele, descanse nele, prossiga, persevere, vá adiante. Seja fiel, diz a palavra do Senhor. Terceiro incentivo. Está lá no versículo de número 8. Bem no meio do versículo. Tendo pouca força, guardaste minha palavra. Terceiro incentivo. Eu sei que você tem pouca força. Sabe, irmãos, é bom saber que Deus sabe. Porque às vezes a gente não tem a força nenhuma. Às vezes a gente não tem força nenhuma. A gente já lutou com tantos problemas que você está esgotado. Você já pensou, olha, parece que não tem mais saída mesmo. Mas tem. E Deus sabe que o limite da sua força. Eu sei que tens pouca força, não é? Mas veja o que Jesus está dizendo. Não se preocupem nem desanimem. Eu conheço a força de vocês melhor do que vocês mesmos. Certamente você já foi mais fraco, irmão. Mas você está crescendo. E uma das coisas maravilhosas da igreja é a gente contemplar a vida dos irmãos no decorrer dos dias e meses, não é? E a gente vê o crescimento, o amadurecimento, a gente vê o desenvolvimento de Deus na vida de vocês. A gente vai caminhando cada dia e pode contemplar Jesus sendo formado na vida de vocês. Irmãos, isso é uma bênção. E realmente está chegando o dia em que ele vai ser amadurecido em nós, disse Paulo, né? Até que ele seja formado em nós. Então você está crescendo, ainda assim, não é? Mesmo que nossa força seja pequena, e é mesmo diante de um mundo tão grande e tão mau, não é verdade? Gente, o que nós somos diante de um câncer? O que nós somos diante de um bandido armado? O que nós somos diante de um filho que cresce e resolve ir embora? O que nós somos diante do desgaste natural do nosso próprio corpo? O que somos nós? Mesmo que venhamos a ficar muito fortes, os desafios serão ainda maiores. Cada dia que passa. Mas o próprio Jesus nos disse que a iniquidade no final dos dias se multiplicaria. Então precisamos ter a visão correta. A nossa força sempre deverá vir de Deus. Sempre deverá estar depositada em Deus e Ele será a nossa fonte. Não no poder material, não no poder do nosso braço, mas no poder, na fonte que desce de Deus pela nossa vida. E o Espírito injeta em nós. Jesus disse, fique em Jerusalém, eu vou enviar o Espírito, Ele vai dar poder para vocês, Ele vai realmente trabalhar a vida de vocês, Ele vai ajudar vocês a fazerem a obra, e vocês vão ser minhas testemunhas. Quando Gideão lutou lá em Juízes 7, ia lutar numa grande guerra, ele tinha 32 mil soldados. Aí Deus olhou lá do céu para aquele bando de soldados, né, aquele grupo enorme. Falou, Gideão, tem muita gente para essa guerra. Vamos fazer o seguinte, os que forem covardes, manda voltar. Aí voltou só 22 mil. De 32 mil, né? Voltou 1/3. 2/3, né? Aí Deus olhou, sobrou 10, falou assim, Gideão, tem muita gente ainda. Mas Senhor, o exército dele lá tem milhares. Não, Gideão, mas tem muita gente. Vamos fazer o seguinte, vai beber água.
não é? Os que forem descuidados, você tira fora. E de 10 mil, 9.700 eram descuidados. Aí sobrou 300. E aí Gideão falou assim: Senhor, e agora? Eu disse: é com esses 300 que você vai livrar Israel. Mas Senhor, por quê? Porque você não vai na sua força, você não vai no seu poder, você não vai no seu nome, você não vai da sua maneira, você vai da minha maneira, da minha força, do meu jeito, e a vitória será nossa. Será nossa. Ou não disse Paulo: quando sois fracos, então sois fortes. É na nossa fraqueza que Deus opera e trabalha e abençoa, meus irmãos. O que Deus precisa é de vidas fiéis a Ele. A igreja de Filadélfia, veja no versículo 8, ele disse: eu sei que você tem pouca força, mas Deus também viu e disse assim: você guardou a minha palavra pacientemente, você não negou o meu nome, certamente alguns morreram por causa disso, foram presos, torturados, mas vocês não negaram a fé, mesmo tendo pouca força, porque a força que vocês estão tendo vem de Deus. Meus irmãos, o Senhor tinha acompanhado toda aquela situação e sabia, não é, que as forças eram pequenas, mas na sua pouca força, eles receberam a força que vem de Deus. Talvez você seja a única pessoa na sua família que está seguindo a Cristo. E você tem sofrido por isso, porque às vezes você é perseguido, não é? Às vezes você é barrado para fazer as coisas de Deus. Nós temos um aluno do nosso instituto que talvez tenha que parar, porque os pais não querem que ele continue, porque ele é a única pessoa crente da família. Jesus sabe sua situação, e eu falei isso para ele: vai orar, vai clamar a Deus, pede para o Senhor abrir a porta, e se Ele abrir, ninguém vai fechar. Talvez você esteja enfrentando lutas no seu trabalho, pois zombam de sua fé, e você tem procurado de viver corretamente, sem trapacear, sem mentiras, e isso tem te causado problemas, e até riscos de perder o serviço. Quero dizer para você que Jesus sabe a sua situação, e Ele está contigo, e se Ele abriu essa porta, ninguém vai fechar. Talvez você esteja sofrendo a pressão dos próprios cristãos modernos para viver uma vida liberal, moderna, comprometida com seus prazeres e vontades, ao invés de servir e viver dentro da vontade de Deus. E você tem sido chamado de quadrado por permanecer firme na doutrina e tradições bíblicas. Jesus sabe a sua situação, Ele está contigo. Persevere, permaneça, vá em frente, um passo a mais. Ele sabe que às vezes nossa força é pequena mesmo, irmãos, mas Ele está contigo para que nossas forças venham dEle, e nossas forças vindo de sua graça nos basta. Vá em frente. Quarto incentivo, está lá nos versículos 9 e 10. 9 e 10, não é? Ele diz assim: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Sabe qual é o quarto incentivo? Deus está dizendo: eu luto em favor do fiel. Eu luto em favor da igreja fiel. Eu luto em favor. Meus irmãos, a vida do fiel não se resume à festa, você sabe disso, pois os inimigos não permitem. Festejamos sim, mas as lutas não cessam, são lutas dentro de nós, fora de nós, é carne, é o diabo, é o mundo. Festa permanente e sem lutas, meus irmãos, só no céu. Aqui as lutas não cessam, como diz o hino, não é? Forças espirituais da maldade todos os dias se levantam e querem derrubar a minha vida e a sua. É por isso que Lutero dizia assim: meu maior inimigo se chama Martinho Lutero. Sua própria carne. Então devemos nos preocupar em não sermos nossos maiores inimigos. Devemos lutar e vencer as barreiras que nós mesmos temos impostos. Mas não devemos se preocupar em demasia com os outros inimigos. Porque os inimigos do fiel são inimigos de Cristo, são inimigos de Deus. E meus irmãos, Deus luta por nós. Se não, vejamos. A ressurreição de Cristo foi um evento fantástico, que abalou o mundo todo. Tanto que a história é conhecida como antes de Cristo e depois de Cristo, certo? É assim, né? E a ressurreição causou um impacto muito grande no império e na vida de muitas pessoas.
E Saulo de Tarso se levanta como o maior inimigo do cristianismo. O maior inimigo do cristianismo. E o Novo Testamento descreve então ali, nos primeiros capítulos do livro de Atos, a perseguição de Saulo aos cristãos. Então lá em Atos 9:1, ele é descrito como uma fera selvagem. Quando diz lá, Saulo respirava ameaça de morte. Essa expressão aí, respirava ameaça de morte, é a figura de uma fera selvagem que está caçando a sua presa, e ela já viu a presa, e ela já se posicionou, e ela está então com todo cuidado se levantando para atacar a presa, para destruir a presa. E a Bíblia diz então que Saulo era assim, uma fera selvagem. Se não, vejamos, 1 Timóteo, ele diz, eu era blasfemo, ele diz, eu era blasfemo, perseguidor e insolente. 1 Coríntios ele disse, eu persegui a igreja de Deus. Atos 8:3 ele diz, eu assolava a igreja de Deus. E em Gálatas 1:13 ele diz, eu devastava a igreja de Deus. Mas Atos 9:21 diz que ele não somente perseguia a igreja, não somente assolava a igreja, não somente devastava a igreja, mas ele exterminava os discípulos de Jesus. E meus irmãos, exterminar não é prender, exterminar não é bater, exterminar é matar, é matar. Ele era um assassino, um sanguinário, uma fera selvagem. Atos 22:4 diz que ele perseguia a religião do caminho até a morte. Ele perseguia, aliás, ele não perseguia somente os crentes, ele perseguia a religião dos crentes. Ele perseguia o caminho. Em Atos 26:9 diz que ele entendia que deveria fazer essas coisas contra o nome de Jesus. Então ele não perseguia somente os crentes, ele não perseguia somente a religião dos crentes, ele perseguia o Deus dos crentes. O Deus dos crentes. E Atos 26:10 diz que nessa perseguição, meus irmãos, ele colocou muitos crentes na prisão e dava o seu aval para a morte de muitos deles. Ele era uma fera selvagem, ele era um homem sanguinário, ele forçava os crentes a blasfemar contra Deus. Então ele chegava nas sinagogas e dizia, ou você nega Jesus, eu te prendo, ou você nega Jesus, eu te mato, ou você nega Jesus, eu acabo com a sua vida. Ele era uma fera selvagem. Mas o Novo Testamento nos apresenta também uma outra imagem dele, que está lá em Atos 26:14. A de uma fera, mas é a fera chamada touro. Ele era um touro indomável. E eu valho-me aqui agora das palavras do pastor Hernandes Dias Lopes. Porque lá ele diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Você sabe que um aguilhão é um instrumento usado para domar touros. Tem uma ponta afiada, não é? Então quando o touro está sendo domado, eles furam o touro com aquilo para ele poder, não é? Obedecer. Então eu penso que todas as vezes que Saulo entrava numa sinagoga, não respeitando o lugar sagrado, toda vez que ele invadia uma casa, arrastando crentes, não respeitando o domicílio doméstico, todas as vezes que ele matava um crente, ele ia matando um crente que ao invés de negar o nome de Jesus, confessava e declarava ser um crente em Jesus. Cada vez que ele ouvia alguém declarando ser um crente em Jesus, como Estevão, por exemplo, não é? Como Estevão, por exemplo, era o Espírito aguilhoando o seu coração, picando a sua consciência, ferroando o seu coração. Mas ele é um touro bravo que não quer ser amansado. Certo dia esse touro bravo pegou cartas dos principais e saiu rumo a caçar os crentes no caminho de Damasco. E quando ele está nesse caminho, lá dos céus, o amansador de touros bravos vê Saulo. E lá do céu, o amansador de touros bravos olha para ele e diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E então o amansador de touros bravos joga Saulo no chão. E o touro bravo está vencido. E o touro bravo está caído.
e o touro bravo está dominado, e o maior perseguidor do cristianismo está convertido, louvado seja Deus, e tornou-se o maior pregador do evangelho. Aquele que era o inimigo, Deus não só converteu, mas fez pregador e amigo de Deus. Porque os inimigos do fiel são inimigos de Deus, e Deus luta por eles. Por isso que na Bíblia a gente é chamado a não revidar, mas é chamado a entregar ao Senhor. Veja como isso é coerente com o versículo 9 aí do capítulo 3. Ele diz assim: eis que eu os farei vir e prostrar-se aos seus pés, e vão conhecer que eu te amei. Irmão, preste atenção, irmã, preste atenção. Você é amado de Deus. Deus ama-nos de verdade, gente. E é com amor eterno, diz Jeremias, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Com amor eterno. Jesus ama-nos, e Ele ama o fiel. E Jesus tem como inimigos os inimigos do fiel, porque Ele honra a vida do fiel. A grande pergunta para nós é: sou eu fiel a Deus? Se você é, continue sua caminhada, independente de qualquer inimigo. Deixe os inimigos, adversários, tentadores nas mãos de Deus. Cumpra a sua missão, vá adiante, cuide das coisas do Senhor, e o Senhor vai cuidar das suas. Ele cuida. Olha o que Ele fez com Saul. Quinto incentivo. Está lá nos versículos de 11 a 13, finalmente. Versículo 11, a primeira frase: eis que eu venho sem demora. Eu venho sem demora. Continue a obra, faça a tua parte. Eu virei no tempo certo, na hora certa, do jeito certo. Eis que venho sem demora. Meus irmãos, sabe o que isso significa? Que a luta do fiel tem fim. Tem fim. Chega uma hora que acaba. Chega uma hora que o Senhor nos livra desse mundo. Não é? De um jeito ou de outro. Mas Ele vem e nos livra. Ela não dura para sempre. Breve os fiéis estarão com Cristo. Oh, meus irmãos, já pararam para imaginar aquele grande e maravilhoso dia em que de toda tribo, língua e nação as pessoas forem chegando e se aglomerando e chegando na presença de Deus, e nós entre eles, claro, né? Eu não sei se o Marco vai reger o coral lá, mas cantar vai, né, irmão? E nós vamos cantar naquele lindo coral, como cantou alguém muito tempo atrás aqui. E nós vamos louvar ao Senhor. Os fiéis estarão lá, os crentes todos estarão lá. Breve nossas lutas terminarão nesse mundo, meus irmãos. Breve esse mundo vai ficar para trás. Breve a vida vai mudar por completo. E há 4 coisas importantes a lembrar diante da promessa da vinda do Senhor, que é o incentivo do Senhor. Primeiro, os que plantaram fidelidade ao Senhor receberão fidelidade dele para serem retirados deste mundo antes da hora da tribulação, da tentação. Está aí no versículo 10. Vou tirar você antes da hora da tentação. Segundo, os fiéis devem continuar, pois serão tentados a perderem sua fidelidade e consequentemente perdem a recompensa. Por isso ele diz no verso 11: guarda o que tens. Fique firme, não desista. Não esfrie. Não deixe de fazer o que você tem que fazer. Tenha força em Deus para não sacrificar o permanente no altar do imediato. Quanta gente faz isso? Sacrifica as coisas permanentes em Deus em prazeres imediatos. Lembra de Esaú? Sacrificou o direito de primogenitura por causa do seu estômago, sua gula. Lembra de Saul? Por causa da pressa, querendo fazer o sacrifício antes da guerra lá, Samuel chegou e ele perdeu o reino. Lembra de Judas? Por causa de 30 moedas, traiu o Salvador. Sacrificaram o permanente no altar do imediato. Meu irmão, não faça isso. Não troque, não se venda. Não baixe a sua fidelidade. Ande com Deus, fique firme no Senhor. Terceiro, o fiel receberá recompensas gloriosas. Ele diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Ó, que bênção, hein? E dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, Nova Jerusalém, e também o meu novo nome.
seremos recompensados, seremos vencedores, seremos feitos colunas do templo de Deus, teremos um lugar especial, teremos um lugar de destaque eterno, traremos o próprio nome de Deus sobre a gente. Fora os galardões, fora as coroas, fora a bênção de estar lá, fora tudo que vem que Ele não revelou porque é presente. E quarto, Deus nos deu ouvidos e devemos ouvir fielmente a direção dada pelo Espírito dele, verso 13. Quem tem ouvidos, ouça. Na vinda de Cristo, os fiéis descansarão de suas lutas, comemorarão a vitória final, receberão os prêmios que serão dados aos vencedores. Escute a voz dos incentivos de Deus. Escute a voz. Você entendeu os incentivos do Senhor para você hoje à noite? Incentivos a uma vida fiel. Tudo que o mundo não quer é que você seja fiel. Tudo. Mas é tudo que Deus quer. Sua fidelidade a Ele. Seja fiel. Continue a ser fiel até a morte. Seja fiel a Deus, ao trabalho de Deus, à sua família, a uma vida justa, reta, santa e consagrada. Afinal, foi Ele mesmo quem, através do seu servo Paulo, disse: além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um deles se ache fiel. Então, meus irmãos, eu termino dizendo: continuemos fiel, não desanimemos, não desistamos. Vamos rogar ao Senhor: Senhor, encha-me com Teu Espírito. Senhor, que o Teu amor transborde na minha vida. Senhor, me ajude a ser perseverante, me dê visões. Eu gosto muito daquilo que Ezequiel fala em vários de seus capítulos. Eu tive visões de Deus. Meus irmãos, se há uma coisa que nós precisamos para permanecer firmes, é das visões de Deus, para enxergarmos as maravilhas por vir, enxergarmos a beleza da palavra, enxergarmos as almas perdidas, enxergarmos o valor da comunidade como igreja, servindo bem o Senhor. Não desista, rogue ao Senhor para te fortalecer, procure viver em comunhão com a igreja de Cristo, não negue sua fé, ame ao Senhor, sê fiel até a morte, diz a palavra ali, sê fiel. E eu termino com o verso 11, ele diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sê fiel, e que o Senhor te abençoe. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, o Senhor não é só bom, o Senhor é bom demais, o Senhor é maravilhoso demais, o Senhor é grande demais, o Senhor é o nosso Deus querido e maravilhoso. O Senhor nos incentiva a permanecermos no caminho, Pai, a enfrentarmos as batalhas do dia a dia, a permanecermos na sã doutrina, a continuarmos, ó Deus, fazendo a Tua obra, mesmo com poucas forças às vezes. O Senhor está nos observando, o Senhor está lutando contra os nossos inimigos, e o Senhor está abrindo e fechando portas na nossa vida, porque o Senhor é Deus, e o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Então, Pai, eu quero orar por cada alma que está aqui agora, cada pessoa que está nos ouvindo, e quero clamar a Ti, Deus, para que o Senhor vá abençoando essas vidas. Aqueles que ainda não creram em Jesus não podem ser fiéis a Ti, mas que o Senhor converta eles para a glória do Teu santo nome e dê a eles um coração fiel. Aqueles irmãos em Cristo que já são fiéis, ó Deus, quero pedir que o Senhor os ajude nas suas lutas, lutas familiares, lutas na saúde, lutas no trabalho, lutas espirituais, lutas emocionais, lutas para permanecerem na palavra. Senhor, é uma batalha todos os dias. O mundo é mau, vai de mal a pior, a fé se esfria, o amor se perde. O que era certo hoje é errado, e o que era errado hoje é dito como certo, Pai. Tem misericórdia, Deus. Ajuda-nos a não decairmos da Tua presença, no sentido de esfriarmos na fé, no sentido de não sermos fiéis. Ajude-nos. Eu oro por cada vida aqui. Oro para que o Senhor tome nos braços cada pessoa que está aqui, dando a elas um desejo, um coração pronto a se consagrar, pronto a Te servir, pronto a Te amar, pronto a permanecer. Eu oro para que o Senhor ajude essas pessoas que estão aqui a fazerem votos contigo, entregas, a derramarem-se no Teu altar, Pai. Eu oro por cada alma que está aqui, para que elas com prazer e alegria queiram, desejem o Senhor.
pouquinho, ó Deus, intimidade com o Senhor. Entrega na tua presença. Vem com o teu Espírito, ó Deus, agir, a vivificar, a avivar, ó Deus, os nossos corações biblicamente. Trazê-los para a tua presença, de modo que ouçamos a tua voz todos os dias. Eu oro para que o Senhor guarde cada um agora, que nós vamos para casa. E que o Senhor nos guarde nessa semana. E que a bênção do Senhor venha sendo, ó Deus, a nossa companheira. Que o Senhor vá à frente. E que o Senhor abra a nossa boca para fielmente, incentivados pelo Senhor, proclamarmos tua glória a este mundo. Que Deus, teu nome seja louvado nesta noite. Em nome de Jesus Cristo.